Fala aí galera, tudo bem com vocês? Bem, nessa aula agora a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento de erros. Só que antes eu queria falar algumas coisas que são muito importantes que eu devia ter falado nas primeiras aulas, mas acabei não falando. Uma coisa que é muito importante que eu devia ter falado, né? Então, o que que acontece? Aqui a gente abre a nossa planilha do Excel normal. Ela é só uma planilha do Excel sem estar habilitada para macros. Só que quando a gente vai salvar, se a gente não salva da maneira correta, a gente perde tudo que a gente fez. Eu já perdi vários trabalhos assim também. Então vamos só para exemplificar, entrar lá no nosso Visual Basic, vou inserir um módulo, vou escrever uma sub, macro 1, e ela vai fazer basicamente nada, só A igual a 5 e B igual a 6. Beleza. Vou salvar aqui e ele vai aparecer isso daqui. Então, por exemplo, eu vou salvar no meu desktop e aí eu vou salvar como pasta 1 mesmo, tanto faz. O que vai acontecer? Ele vai aparecer aqui. Os recursos a seguir não podem ser salvos em pasta de trabalho sem macro. Daí, para continuar salvando com pasta de trabalho sem macro, clique em Sim. Se eu clicar em Sim aqui, o que vai acontecer é que eu vou perder toda a minha programação que eu fiz. Então, se eu quiser salvar habilitada para macro e não perder nada, eu tenho que vir aqui e selecionar pasta de trabalho habilitada para macro em Excel. E aí sim eu vou salvar e eu não vou perder nada. Isso daí dá muito erro, velho. Já perdi vários códigos assim. Então atentem-se para isso daqui. Uma outra coisa foi que na aula passada estávamos falando sobre functions. Então, função 1. Beleza. Falando sobre functions, só que eu esqueci de falar que as functions elas se portam de uma maneira diferente. Então, vamos fazer um exemplinho besta aqui. Aquele do aprovado e reprovado. Beleza. E aí eu vou criar uma function que ela vai fazer um... Deixa eu ver. ActiveCell.offset de 0 linhas e menos uma coluna. Tá, ActiveCell offset de 0 linhas e menos uma coluna, é com isso que eu vou mexer. Tá, o que eu quero fazer é criar um if. If vai ActiveCell com offset de menos uma coluna. Ponto velho for maior que 6, then vamos terminar aqui com end if, voltar para cima, e aí eu vou colocar ActiveCell ponto velho é igual a aprovado, else ActiveCell ponto velho vai ser igual a reprovado. Beleza. Então na verdade, um errinho aqui meu. O que acontece que eu tinha falado com função? A função ela nos retorna um valor, né? Então eu tenho que colocar o nome dessa função aqui. Então vai ser função 1 igual a aprovado, função 2 igual a reprovado. E aí beleza, eu tenho essa minha função 1, se o valor da minha célula ativa logo à esquerda for maior que 6, aprovado. A função 1 vai receber o valor de aprovado. Se não, ela vai receber o valor reprovado. E vamos voltar lá para a nossa planilha.
E eu vou colocar aqui, não está exibindo minha barra de formas. Eu vou colocar aqui igual a função 1. Vocês estão vendo que ele aparece aqui? Isso não aconteceria com uma macro, mas eu posso brincar com funções aqui dentro. Eu posso criar a minha própria função. E aí eu vou dar um tab aqui e um enter. Reprovado, porque não é maior que 6. E aí eu posso arrastar normalmente, como se fosse... Oxe... Vai. Algo de errado não está certo. Esperem que eu já volto. Tá bom, nem tudo é perfeito no mundo. Eu descobri qual foi o meu erro. Beleza, eu não podia ter usado o ActiveCell, porque... Nada a ver, essa minha célula ativa ela vai estar variando, então eu tinha que dar um valor de entrada para ela. Então, o que eu fiz? A gente recapitulando do que a gente viu lá sobre functions e subs, eu tô dando para ela um valor de entrada, então. E esse valor de entrada ele vai receber vai ser atribuído à nossa variável nota. Então a única coisa que eu mudei foi a ActiveCell, que não fazia sentido eu utilizar, porque a nossa ActiveCell ela vai estar sempre mudando. E aí eu estou dando um valor inicial para ela. Então, se a nota for maior que 6, reprovado. Então, como é que eu utilizo isso lá? Vou apagar aqui. Então, novamente, igual a função 1. E aí eu vou dar um valor de entrada para ela, que é o F5, eu dou Enter, reprovado. E aí eu posso arrastar normalmente aqui. Aqui já está com F8 tal, aprovado, tudo certinho. Beleza? E agora vamos falar um pouquinho sobre tratamento de erros, então. Bem, vamos mudar isso daqui para uma sub. Macro 1. E eu vou falar um pouquinho sobre o que é tratamento de erros. Bem, no nosso código existem coisas que a gente pode colocar que se chamam labels. Para exemplificar isso, eu vou colocar aqui x igual a 15, y igual a 20. E aí, uma label, o que ela é? Ela é como se fosse um marca-texto dentro do nosso código que a gente pode falar para o nosso código diretamente para lá. E como é que a gente define uma label? A gente atribui um nome para ela, então minha label 1 e coloca 2 pontos, tá? E aí tudo que eu escrever aqui para baixo vai ser na verdade o que a gente vai utilizar no tratamento de erros depois. Então eu vou colocar aqui y igual a 30. Beleza, vamos dar uma andada pelo código para ver o que está acontecendo aqui na nossa janela de variáveis locais, tá? Então, a gente pode ver aqui embaixo, x está vazio, x recebeu o valor de 15, y foi para 20, depois y iria para 30, né? Deixa eu colocar um message box aqui, porque senão ele termina o código direto. Tá. Vamos colocar um ponto aqui também. Então, x foi para 15, y foi para 20, depois y foi para 30 e vai mostrar um message box com o valor de y. Agora, o que acontece se eu chamar a minha label aqui? Então, se eu colocar, como é que eu vou para minha label, na verdade, né? Go to, e aí eu coloco o nome da minha label 1. Tá? Eu vou colocar mais algumas coisas aqui só para vocês verem que realmente não está passando por aqui o nosso código. Então, beleza. Vamos rodar. 15, recebeu o valor de 15, go to minha label 1. E ele já pulou, ele não passou por esse message box, ele não passou por 20, o y, o valor dele está vazio ainda. E agora é que ele vai receber, e aí vai acabar o nosso código. Então, beleza. Por que que isso é usado de vez em quando, tá? Então, como é que a gente utilizaria isso no tratamento de erros? Tá, vou apagar isso daqui. Eu vou mexer com outra coisa.
Vamos voltar lá para nossa planilha. Então, vou criar mais uma planilha aqui ao lado. Como é que a gente colocaria no código para o código sair da planilha 2 e entrar na planilha 1? Não lembro. Então, o que a gente faz quando a gente não sabe? Grava uma macro. Macro 2, ok. Tudo agora está sendo gravado. Então, vou clicar em planilha 1 e vou parar minha gravação. Voltando lá para o Visual Basic, dá para ver que ele criou aqui um módulo 2. Então, sheets planilha 1.select. Beleza. Então, vamos copiar isso daqui, que a gente vai usar isso lá no nosso módulo 1. O que eu quero fazer é o seguinte, eu quero fazer um código que ele vai dar erro, tá? Então, vou excluir essa planilha 2 aqui. Excluir. E aí eu vou falar para ele ir para minha planilha 5, para ele selecionar a minha planilha 5. Se eu rodar esse código, vai dar erro. Então, erro temporário de execução, em tempo de execução 9, subscrito fora do intervalo, porque ele não existe a minha planilha 5. Então, vou dar um fim aqui. Então, beleza. O que eu quero fazer? Eu quero criar uma label para caso não exista a planilha 5, o meu código ele vai criar a minha planilha 5. Então, label tratamento. 2 pontos. E aqui tudo que for executado abaixo vai ser do meu tratamento de erro, né? Mas, pô, também nem sei como é que eu crio uma planilha. Então, vamos voltar lá. E aí eu vou colocar para gravar. Macro 3. Adicionei uma planilha. E aqui ela está com o nome de planilha 3. Então eu vou colocar renomear. Vou colocar planilha 5. Dei um Enter. Parei de gravar. Alt Tab. Módulo 2 está aqui. Sheets add ponto name. Beleza. Então a gente vai fazer uma junção de tudo isso daqui. Beleza? Então Ctrl C, vamos voltar lá no nosso módulo 1. Então abaixo do nosso label de tratamento de erro, vou dar um Ctrl V aqui. Sheets add after active sheet. Daqui eu não preciso. Estou falando que eu quero adicionar uma planilha depois da minha active sheet. Não é isso que eu... tanto faz para mim, na verdade. Essa parte aqui eu vou tirar também, eu não preciso selecionar. Só que eu quero atribuir um nome para ela. Então eu vou deixar o ponto .name. Então sheets.add.name planilha 5. Tá? Só que aí eu ainda não estou falando que é para o meu código fazer isso quando der um erro. Se eu colocar para executar aqui, deu problema do mesmo jeito. Como é que a gente vai pro... como é que a gente trata o erro? On error go to, e aí eu vou colocar o nome da minha label de tratamento. Tá? E aí beleza. Agora isso daqui vai acontecer. Então vou executar uma vez, depois a gente vai passo a passo só para mostrar para vocês o que está acontecendo. Ah, tá. Beleza. Já foi usado esse nome, a gente já tem uma planilha 5 lá. Vamos excluir direto daqui. Não dá para excluir direto daqui. Então vamos excluir essa planilha aqui. Planilha 7. Tá. Então planilha 1. O que a gente vai fazer? A gente vai rodar esse código. Beleza, vamos ver lá o que aconteceu. Ele criou aqui pra gente uma planilha com o nome planilha 5. Da hora? Vou apagar aqui de novo e vamos mostrar passo a passo o que tá rolando. Vou colocar aqui um message box. Escrevendo nada. Só para mostrar para vocês que não vai passar por esse message box. Então, play. Planilha 5.select não existe.
E aí ele vai dar o erro, ele já vai pular direto lá para o label tratamento, tá? Então, beleza. Eu vou apontar algumas características desse tratamento de erro aqui, então. O que que acontece? Se a gente já tivesse a planilha 5, vou colocar para executar. Então, a gente já tem a planilha 5 aqui. Então, se eu rodar esse código, ele... deixa eu só comentar isso daqui, porque senão vai dar erro, porque vai falar que já tem a planilha 5. Vou colocar aqui um message box. Tratamento de erro. Tá. Mesmo que essa planilha seja selecionada, então eu vou rodar aqui. Então, só para mostrar para vocês, a gente está na planilha 1 selecionada. Então, on error go to tratamento de label, planilha 5.select. Então, se a gente entrar lá, selecionou a planilha 5, ele vai mostrar esse message box, nada a ver, e ele vai passar pelo tratamento de erro de qualquer maneira. Então, para a gente não passar por esse tratamento de erro, logo antes do tratamento de erro a gente coloca o quê? Aquele negócio que a gente já aprendeu. Exit sub. E aí, o que vai acontecer é que esse código não vai passar pelo nosso tratamento de erro. Então, apareceu o message box, exit sub, não passou pelo nosso tratamento de erro. Então, se for realmente tratamento de erro, atentem-se a isso que vai passar novamente. Então, antes coloque um exit sub, tá? Agora, se não existe, vou mostrar para vocês aqui. Então, eu queria que o meu código, após, ele vai dar esse erro aqui em planilha 5, só que eu quero que ele mostre esse message box depois. Só que isso não vai acontecer. Por quê? Porque eu coloquei aqui on error go to tratamento de label, aqui vai dar erro, ele já vai pular direto para cá e ele vai rodar isso daqui e depois ele vai vir para end sub. Então não era isso que eu queria que acontecesse. Então como é que eu faço para voltar? Tem duas maneiras. Ou você coloca resume. O resume, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o nosso código voltar para a linha que deu erro. E o resume next, ele vai fazer o nosso código ir para a linha de baixo da que deu erro. Então ele não, por exemplo, ele não ia selecionar a nossa planilha 5 aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês planilha 1 e vamos rodar esse código. Então play, on error go to, deu erro. Message box, tratamento de erro, resume next, apareceu o tratamento de erro, resume next, voltou para cá, só que não voltou para sheets planilha 5.select, foi para a linha de baixo. E aí, vamos rodar, vai em exit sub e vai sair. Então, beleza, era mais ou menos isso que eu queria falar, tá muito longo essa aula, acabei de ver. Mas era isso que eu queria falar. E outra coisa também, os nossos erros no código, eles são sempre tratados da mesma maneira. Então, se eu colocasse aqui sheets planilha 6.select, ele ia dar erro aqui, ele ia chegar e ia dar o primeiro erro, ia para o nosso tratamento de erro, ia voltar. Aqui ele ia dar erro de novo, e aí ele ia para o mesmo tratamento de erro. O que poderia ser feito aqui é colocar um outro tipo de tratamento de erro aqui logo antes. Então, colocar um outro on error. E aí eu vou mostrar outra forma de fazer como é que é os tratamentos. De fazer como é que são os tratamentos de erros, né? Então, a gente pode ir para um label ou a gente pode colocar on error, resume next, tá? Então, vou voltar lá. Então, entrando na nossa planilha lá de novo, já está excluído a planilha 5.
E aí vamos ver como que isso vai acontecer. Então, beleza? Dando play. On error, go to tratamento de label. Foi lá pro tratamento. Então, criou... Ai, não. Dos grãos. Ó, eu tenho que tirar esse comentário aqui, porque senão não vai criar a nossa sheets. Tá? Então, play. On error. Criou a nossa planilha. Vai aparecer esse message box aí. Tratamento de erro. Dá pra ver que criou a planilha assim. Resume next. Então, vai aparecer esse nosso message box. E aqui a gente entra em outro tipo de tratamento de erro, que é Resume Next. Então, se eu der play, ele não vai conseguir selecionar, só que ele vai para a próxima linha de qualquer jeito. Então, é um paliativo para caso dê algum erro, você só ignora e continua. Continue a nadar. Demorou? Desculpa pelo tamanho da aula, mas acontece, né? Bastante coisa foi falada. Então é isso, meu povo. Um beijo. Tchau, obrigado.